Nessa aula de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo do Sistema Financeiro Nacional. Nós vamos focar agora um estudo especificamente sobre valores mobiliários. Nós estudamos já em algumas aulas anteriores o funcionamento do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários. Hoje a gente vai estudar o que são valores mobiliários e alguns tipos de valores mobiliários que a gente encontra no mercado. Então esse vai ser o roteiro da nossa aula. Definir valores mobiliários, vamos estudar 3 tipos de valores mobiliários: os recibos de depósitos, as debêntures e as ações. São os principais tipos de valores de mercado, de valores mobiliários que a gente encontra no mercado. Vamos lá então. A nossa bibliografia são os 2 livros que nós já estamos usando desde o início. É o capítulo 2 do Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro e o capítulo 6 do livro Mercado de Capitais, do Juliano Pinheiro. São 2 capítulos muito bons, explicam detalhadamente sobre esse tema, sobre esse assunto de valores mobiliários no Brasil. Este tema, este assunto que nós vamos tratar hoje, ele é pautado em 2 leis principais, que é a Lei 6.385, lá de 76, nós já falamos dessa lei anteriormente, e a Lei 10.303, de 2001, que vão definir o que é valor mobiliário. São todos os investimentos realizados em razão de uma captação pública de recursos. É o motivo que uma empresa lança um valor imobiliário: captar recursos com a sociedade. Os investidores, então, compram esses títulos com qual objetivo? Ganhar rendimento sobre este investimento. O investidor, ao comprar um valor mobiliário, ele não tem interferência ou ingerência direta sobre o tomador de recursos, sobre a empresa ou a instituição que lançar o valor mobiliário ao mercado. É todo investimento realizado em razão de uma captação pública de recursos. E esses recursos também vão servir para capital de risco para um empreendimento. Essa é a definição clássica de valor mobiliário. Alguns exemplos de valores mobiliários que nós temos no mercado: ações, debêntures, bônus de subscrição, certificados de depósitos, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimentos, notas comerciais, os contratos futuros de opções e outros derivativos. E como o mercado é muito amplo e muito complexo, existem outros tipos de valores imobiliários de menor relevância que estão também circulando no mercado. Nosso foco hoje vai ser ações, debêntures e recibos de depósitos. Essas 2 leis que nós destacamos anteriormente, elas definem também o que não são valores mobiliários. Não são valores mobiliários títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal. São os títulos do Tesouro Direto, no caso ali da administração federal. Também não são títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures. As debêntures são valores mobiliários. Então, quando um investidor compra um título cambial, isso não é considerado um investimento de valores mobiliários. O primeiro título de valor mobiliário que a gente vai estudar hoje são os recibos de depósitos. Os recibos de depósito, eles existem em 2 modalidades. Ambos são muito parecidos. Eles são ativos lastreados ou baseados em ações negociadas livremente nos mercados financeiros do exterior. Como assim? Nós temos as ADR e as BDRs. Os títulos ADR vão ser de ações brasileiras, de empresas brasileiras, comercializados lá nos Estados Unidos. Então, a ADR é American Depositary Receipts. A ação da empresa Vale, da empresa Petrobras, qualquer empresa brasileira listada na Bolsa, pode ser comercializada nos Estados Unidos. Então, instituições financeiras nos Estados Unidos servem como um intermediário para que essas ações sejam comercializadas lá, nos American Depositary Receipts, ADRs.
E o contrário também vale, que são os BDRs, são ações dos Estados Unidos sendo comercializadas no Brasil, que é o Brazilian Depositary Receipts. Isso serve para dar maior amplitude ao mercado e permitir que investidores de ambos os países tenham acesso ao mercado do outro país, sem que o investidor tenha que incorrer em custos para movimentar o dinheiro entre os dois países. Então, são títulos lastreados, eles têm uma referência na ação estrangeira. Então, um investidor brasileiro, estando aqui no Brasil, pode comprar ações da Disney, da Apple, da Amazon, do Google, sem que necessariamente ele tenha que transferir o dinheiro lá para os Estados Unidos e comprar ações lá no mercado americano, abrir uma conta numa corretora lá nos Estados Unidos. O investidor até pode fazer isso, mas esses recibos de depósitos facilitam este processo de investimento em outro país. Eu apresentei ali apenas a relação Brasil e Estados Unidos, mas a gente vai ter os recibos de depósitos globais, recibos de depósitos internacionais, que aí vão abranger países da Europa e o mundo como um todo. Então, esse é o primeiro tipo de valor mobiliário que a gente vai ver hoje. E a CVM tem flexibilizado o acesso aos BDRs, diminuindo a exigência, a burocracia, facilitando o acesso de todos os investidores para fazerem isso diretamente com pessoa física. Isso está muito mais fácil. As ações nos Estados Unidos do setor de tecnologia estão muito valorizadas, né? Atraíram muitos investidores do ano passado para cá. Muitos já dizem que estão vivendo um período de uma nova bolha de tecnologia. As empresas dão resultado, atraem muitos investidores. Agora, com essa facilidade de comprar BDRs estando aqui no Brasil, isso aumenta o mercado brasileiro para os investidores. Vamos agora ver o segundo tipo de valor mobiliário, que são as debêntures. O que são debêntures? São títulos de dívida emitidos por empresas de diversos setores. Títulos de dívida. Imagina que a empresa vai vender parte da sua dívida, captar recursos com alguns objetivos. Ou para investir em projetos de investimento, ampliar seu negócio, reformar um parque de produção, comprar concorrentes, investir em novos produtos. Então, ela capta recursos no mercado financeiro também para pagar sua dívida, alongar a sua dívida. Ela, ao vender títulos de debênture, ela está tomando uma dívida para pagar outra dívida também. Seria uma possibilidade. As debêntures não são ou não dão direito aos compradores de serem sócios da empresa. Não, a debênture é um título de renda fixa. O comprador de uma debênture espera receber uma remuneração lastreada na renda fixa. Geralmente vai ser o IPCA mais 3% ou IPCA mais 5%. A empresa lançadora das debêntures determina a remuneração, mas essa remuneração ela é fixa. É semelhante quando um banco vende um certificado de depósito bancário. O investidor compra aquele título do banco e está emprestando para o banco. O banco vai ser obrigado, vai se comprometer a pagar o montante mais os juros no futuro. Debêntures funcionam da mesma forma, só que aqui o dinheiro não é emprestado para uma instituição financeira, é emprestado para uma empresa. Uma outra característica da debênture é que a empresa que tomou recursos emprestados na sociedade por meio de debênture, ela pode estabelecer um fluxo de amortização dessas debêntures, ou seja, se programar para ir pagando, devolvendo os recursos aos investidores. E esse fluxo de amortização vai depender
do fluxo de caixa da empresa. Então, a debênture normalmente vai ter um prazo um pouco maior, talvez 2 anos, 5 anos. Neste prazo, a empresa pode optar ou por amortizar a debênture no final do período, devolvendo o montante mais os juros para o investidor, ou amortizar essas debêntures em prazos menores, 3 meses, 6 meses, vai depender, então, do fluxo de caixa da empresa. Alguns fatores que devem ser considerados ao se comprar uma debênture. Primeira coisa, a classificação de risco da empresa, que é o chamado rating, a nota de risco da empresa no mercado financeiro. Se é uma empresa bem avaliada, ou seja, como que está sendo avaliado o risco dessa empresa no mercado? É uma empresa boa pagadora de suas dívidas? Ou uma empresa com má reputação no mercado por não pagar suas dívidas? Então, a nota de crédito, isso tem instituições financeiras que fornecem essa informação, né? A rede bancária como um todo. Porque ao comprar uma debênture, o investidor está tomando um risco, que será uma possibilidade da empresa não pagar. Outra consideração, o tempo. Qual que é o prazo? Se é 1 ano, 2 anos, 5 anos? E esse tempo vai estar de acordo com a necessidade do investidor. Se ele pode abrir mão daquele recurso no curto prazo e deixar o recurso aplicado numa debênture por mais tempo, pode ser interessante. Porque o rendimento pode também ser muito atrativo de ganhar, talvez, IPCA mais 4%, IPCA mais 5%, ele está ali mantendo o poder de compra da sua moeda, da sua renda, e ainda ganhando um rendimento interessante acima do que ele ganharia num investimento em um título do Tesouro Direto. Então, a debênture pode ser muito interessante por causa disso. Dá um retorno maior do que o Tesouro Direto está dando. São 2 lados neste mercado. Os investidores que estão buscando maiores rendimentos, a empresa que está buscando recursos mais baratos, quando comparado com o recurso oferecido pela rede bancária, pelas instituições financeiras. Uma empresa poderia ir no banco e pegar um dinheiro emprestado, mas os juros lá vão ser muito maiores do que pagar esses juros para as debêntures. Isso é um fator muito, muito importante que as empresas levam em consideração, onde que elas vão pagar menos juros. Por isso que elas lançam debêntures. E o investidor está buscando um rendimento maior. Ao invés de comprar um título do Tesouro Direto, pode comprar uma debênture. E na debênture, há um mercado secundário de debêntures também. O investidor pode comprar e vender debêntures. Os investidores fazem isso entre si. Só que aí, o investidor tem que pensar na segurança. Avalia a nota de crédito da empresa e vai verificar se a empresa vai dar alguma garantia em caso da empresa não conseguir pagar a debênture. Qual é a garantia? Nós vamos ver um pouquinho sobre essas garantias agora. Existem 3 modalidades de garantias das debêntures, que são aquilo que as empresas oferecem como segurança para que as pessoas comprem suas debêntures. Vamos lá. A primeira garantia é chamada de garantia real. É o caso em que a empresa estabelece um patrimônio ou parte do seu patrimônio específico como garantia para aquelas debêntures. Ou um imóvel, ou parte da sua fábrica, ou automóveis, ou algum bem que possa ser penhorado. É um ativo físico específico que é dado como garantia. Isso é chamado de garantia real. A garantia flutuante funciona da mesma forma. A empresa oferece um patrimônio para ser dado como garantia, mas não estabelece especificamente qual que é este patrimônio. E aí, na verdade, é todo o patrimônio, então, da empresa é dado como garantia. Se a empresa vier dar um calote dessas debêntures,
esse patrimônio da empresa vai servir como garantia para que os investidores recebam parte que lhe é cabida, né? Garantia real e flutuante. A diferença vai ser exatamente se o bem dado como garantia vai ser especificado ou não. Agora, existem debêntures que são colocados no mercado sem garantias. A empresa não estabelece qual vai ser o ativo dado como garantia e nem todo o seu patrimônio é colocado como garantia. Então é mais arriscado comprar debêntures sem garantia. No caso da empresa vier a quebrar e não pagar as debêntures, vai ser feita a divisão do patrimônio da empresa, vai se pagando como a legislação determina, funcionários, fornecedores, os investidores, e as debêntures sem garantias também vão ter duas classificações: a quirografárias e as subordinadas. As quirografárias funcionam da seguinte maneira: o proprietário da debênture com essa característica, com essa classificação, melhor dizendo, quirografárias, ele vai ter preferência para receber a sua debênture, ou pagamento pela debênture, em comparação com quem tem debênture sem garantia subordinado. A debênture sem garantia subordinada é a última que vai ser paga. Ela não tem preferência sobre as demais. É a última. Ela vai ter só preferência com relação aos acionistas da empresa. Então, a empresa quebra, vai ter que pagar os investidores de debênture, o subordinado é o último a receber, ele só tem preferência sobre acionista. O acionista vai pegar o final da massa falida da empresa. Isso aqui é muito importante. Quando as empresas divulgam e anunciam ao mercado que vão lançar debêntures, elas informam qual vai ser a garantia envolvida no negócio. Mais algumas considerações importantes aqui sobre debêntures. Debênture não conta com a proteção, com a garantia do fundo garantidor de crédito. Este fundo garantidor de crédito protege investidores lá na renda fixa, caso alguma instituição financeira venha quebrar. Tem regras específicas, os valores específicos para serem protegidos sobre o fundo garantidor de crédito. Como a debênture é colocada no mercado por uma empresa e não por uma instituição financeira, não tem proteção do fundo garantidor de crédito. Então, isso aumenta o risco caso a empresa venha quebrar. São coisas que os investidores levam em consideração. Por isso que é importante estudar a solidez de um banco, a solidez de uma empresa, antes de emprestar dinheiro para essas instituições. Porque elas podem, sim, com certeza, vir a quebrar. Em alguns casos, quando se compra uma debênture, o investidor é isento de imposto de renda e de IOF. Por exemplo, em debêntures que são lançadas no mercado com o objetivo específico de investimento em infraestrutura. Uma empresa lança uma debênture no mercado e avisa ao mercado que o dinheiro captado vai ser usado para investimentos em infraestrutura da empresa. Então, os investidores são isentos de imposto de renda. É uma forma que o governo encontrou para estimular a captação de recursos por este meio. O investidor, ao escolher, vai pensar: não quero pagar imposto de renda. Vai comprar uma debênture de infraestrutura. O dinheiro faz esse fluxo de maneira mais rápida lá para as empresas que investem em infraestrutura, e isso contribui para o desenvolvimento do país. Por isso que é importante esse tipo de modalidade de investimento. Agora, todas as informações relacionadas às debêntures, todas, elas estão em dois documentos, que é o prospecto de lançamento e também na escritura de emissão. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo real desses documentos, que é o prospecto de lançamento e a escritura de emissão. Está aparecendo aí para vocês a página da Via Varejo. A Via Varejo é um conglomerado de empresas
que entre elas tem a Casas Bahia, Ponto Frio e algumas outras lojas também de imóveis. E Via Varejo fez um lançamento de debêntures há poucos meses. Nós vamos ver o caso dessa Via Varejo aí. Bom, esse é o site do Via Varejo, na área de relacionamento com investidores. No dia 19/6, eles comunicaram ao mercado, emissão de debêntures, né? Estão vendo aí? Quando a gente clica aqui neste comunicado de emissão de debêntures, a gente é levado para justamente o prospecto de lançamento das debêntures, que é este documento do Via Varejo. Neste documento, a companhia aberta de capital autorizado vai avisar o mercado que vai lançar debêntures. Eles começam falando, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da companhia aprovou, falar a data da reunião, da reunião do Conselho, entre outras matérias, o quê? A 5ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, porque também existe a possibilidade da empresa vender uma debênture e essa debênture se transformar em uma ação. Então, a empresa propõe ao investidor, ao invés da empresa pagar a debênture, o investidor passa a ganhar uma ação. Pode ser interessante para o investidor, ele se tornar sócio da empresa. Neste caso aqui do Via Varejo, eram debêntures não conversíveis em ação. Da espécie quirografária, ou seja, sem garantia, é um tipo de debênture sem garantia, e ela é dividida em 2 séries da companhia, porque a companhia ela está avisando ao mercado que vai fazer 2 lançamentos de debêntures na sequência, da primeira série e o da segunda série. Olha que interessante agora, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição. Esforços restritos de distribuição funcionam da seguinte maneira: a Via Varejo vai vender debêntures para um mercado específico. Não é para todo o mercado. Ele está vendendo debêntures para instituições profissionais do mercado financeiro e investidores qualificados. Aqueles que têm mais de 1 milhão em recursos para investir. Isso significa que ela está distribuindo debêntures para um público específico. Neste caso do Via Varejo, no mercado primário, não seriam todos os investidores que teriam acesso, não. Só investidores qualificados e instituições financeiras do mercado. Eles estão seguindo qual instrução da CVM? A 476, de 16 de janeiro de 2009. Essa instrução vai falar exatamente das regras de distribuição com esforço restrito. Quem pode comprar essas debêntures? Olha o valor total da emissão. O valor total da emissão pode atingir 1 bilhão e 500 milhões de reais na data de emissão. É isso que a Via Varejo esperava captar quando lançou a debênture. 1 bilhão de reais. Esse total é o montante efetivo, será definido na escritura de emissão, que é o outro documento que eu vou mostrar para vocês agora. Esse prospecto de lançamento, ele tem aqui 2 páginas. É um comunicado ao mercado. Vai falar ali as regras de maneira geral. Na escritura de emissão, que é um documento obrigatório que a empresa tem que avisar o mercado sobre a escritura de emissão, né? Avisar o mercado sobre o lançamento da debênture. Lá vai ter toda a agenda da emissão de debênture, o cronograma, as condições para o período de reserva, quem pode reservar com antecedência a compra de debênture, o preço, como vai ser essa distribuição, a diluição, o prazo de amortização, tudo vai estar detalhado lá na escritura de emissão de debênture. Vamos agora procurar a escritura de emissão. Poderia jogar isso no Google, escritura de emissão de debêntures Via Varejo. Essa pesquisa vai nos levar ao site da Ambima, que é essa associação
do mercado, associação que representa as empresas do mercado financeiro. Lá no site da Anbima, na parte de debêntures, a gente vai procurar via varejo. Então, a gente vai ter aqui as características desta emissão. Aqui já fala que é a quinta emissão. Nós vimos isso lá no prospecto. Os documentos, os preços. Quando a gente clica aqui em documentos, vai aparecer a escritura. A escritura. Nós vamos baixar a escritura para a gente dar uma olhada nela. Clicou aqui em baixar a escritura, olha a data, 25/6, recente. A gente é levado ao documento em PDF da escritura. Escritura particular da quinta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, em 2 séries, para distribuição pública, com esforços restritos do Via Varejo. Então, foi entre o Via Varejo, como a emissora, Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que é a empresa que vai servir como agente fiduciário, que vai representar os debenturistas, aqueles que estão comprando as debêntures. E aqui é um documento maior, tem 60 páginas, detalhando os principais pontos da emissão. O outro documento que a gente viu é um resumo dessa escritura de emissão. Esse é um documento obrigatório, tem que ser registrado na junta comercial da cidade. Deverá ser arquivada na junta comercial lá do estado de São Paulo, publicada no Diário Oficial do estado de São Paulo, o estado onde a empresa está localizada. Esse é um documento muito interessante. A gente gastaria horas estudando esse documento. Sugiro vocês que depois, com um tempo maior, deem uma olhada neste documento. Aqui fala para que a empresa está lançando essas debêntures, é prolongamento da dívida, quinta série de emissão, 1.500 bilhões em 2 séries, a quantidade, o banco que vai ser responsável pela operação, que é o Bradesco, certo? E a destinação dos recursos, Os recursos obtidos pela emissora, por meio de integralização das debêntures, serão destinados para o alongamento no perfil da dívida da emissora, incluindo, mas não se limitando, a aquisição de notas promissórias comerciais. Essas notas promissórias comerciais também são valores mobiliários, é um outro tipo de valor mobiliário. Mas as notas promissórias comerciais têm mais o objetivo de captar recursos no curto prazo, que vão servir para sanar um problema no fluxo de caixa. A empresa vende uma nota promissória. A debênture tem um prazo maior, capta um volume maior de recursos para fazer investimentos e alongar a dívida, rolar a dívida para frente. Certo? Então, isso aqui foi os exemplos de debêntures. E se o investidor quiser comprar uma debênture, como é que faz? No próprio portal das corretoras, na plataforma que as corretoras oferecem aos investidores, tem a opção de comprar debêntures. Então, o investidor ele tem que estar bem informado e acompanhar essas notícias de lançamentos de debêntures. Isso aparece nos jornais e ele está atento aos prazos, os prazos para comprar a debênture. E se for considerado, se for o caso de esforços restritos de distribuição, é apenas para investidores qualificados. Então, reduz esse público, Mas as próprias plataformas das corretoras oferecem a possibilidade de comprar uma debênture. Ok? Vamos para a sequência? Nós vamos agora falar um pouquinho das ações. Vamos agora, então, ver mais um tipo de valor mobiliário, talvez o mais conhecido, mais utilizado pelos investidores, que são as ações. A ação é o menor pedaço da empresa, a menor parcela do capital social de uma companhia. É a divisão deste capital social em cotas, em ações. Essas ações, hoje, elas são
chamadas de títulos escriturais e nominativas. Ações são escriturais e nominativas. O que é isso? Antigamente, era muito comum, quando o investidor comprava uma ação de uma empresa, ele recebia um certificado, um papel, dizendo a quantidade de ações e o preço daquelas ações. Se você fizer uma busca rápida no Google, aí você vai encontrar imagens desses títulos de ações que conferiam ao portador o direito daquela ação. E mais, alguns certificados eram endossados. Hoje não é mais assim. As ações são escriturais, ou seja, funcionam apenas como um registro de posse em contas de depósito. E essas contas de depósito vão estar sendo geridas por bancos, pelas corretoras. As ações ficam guardadas, são apenas um registro escritural. Não tem a necessidade mais de ter um papel, um certificado, e esse papel ir mudando de mãos. Não precisa disso mais, por causa do avanço da tecnologia e tudo mais. Só que essas ações são nominativas. Quando uma empresa vende ações e ela passa para uma instituição financeira a responsabilidade para gerenciar esse processo de lançamento de ações, normalmente é um banco, o banco periodicamente atualiza a empresa quem são os seus acionistas. Porque mesmo que a gente não tenha um papel, um certificado para provar que a gente tem as ações, há um livro de registro de investidores que a empresa deve manter consigo. E neste livro vai estar lá toda a lista dos investidores. Mas imagina, há uma compra e venda de ativos a todo momento. Seria impossível ficar atualizando esse livro a todo momento. Então, periodicamente, geralmente 2 vezes por ano ou 1 vez por ano, a instituição financeira, que é a responsável para guardar essas ações, avisa a empresa, faz esse comunicado dizendo quem são os acionistas. Então, quando a gente diz que neste comércio de ações, quem está comprando não sabe quem está vendendo, isso é fato, não quer dizer que a empresa não sabe quem são os acionistas. Sabe, porque as ações são nominativas. Quando há o comércio, há a troca dessa posse, vai mudar ali o nome, claro, de quem mantém a ação. E aí o acionista, ele vai ter todos os direitos e deveres de um sócio. Com que tamanho? De acordo com o tanto de ações que ele tem. Claro. Qual que é a obrigação do acionista? A única obrigação do acionista é integralizar o dinheiro na compra da ação. Nenhuma outra obrigação. Eu quero me tornar sócio de uma empresa. Ok, você tem que comprar a ação. Integralizar e colocar o dinheiro nessa operação. Só que o acionista tem tantos outros direitos, vantagens de ser sócio de uma empresa. Nós vamos ver agora alguns direitos dos acionistas. Primeiro, participação no lucro. Talvez esse seja o principal direito. Se você faz parte de uma empresa, quer que ela dê resultado, que ela tem que dar lucro, isso é o que o investidor quer. Ainda mais no longo prazo, ele ganhar dividendos, participação nos lucros, ter essa renda passiva que dê uma qualidade de vida maior para o investidor. As empresas, elas são obrigadas a distribuir lucro, pelo menos 25% do seu lucro líquido. As empresas são obrigadas a distribuir isso para os acionistas. Uma outra grande vantagem de ser acionista de uma empresa é ter preferência na subscrição. Traduzindo, quando a empresa faz um IPO e lança oferta de ações no mercado primário, ela capta o recurso e dá sequência ao seu funcionamento. Passa-se um tempo, a empresa resolve captar mais recursos no mercado.
sem fazer um IPO. Claro, por definição, o IPO é a oferta inicial. Mas a empresa pode fazer novas ofertas de ações. E aí isso chama subscrição de ações. A empresa vai lançar mais ações no mercado. Só que os acionistas que já fazem parte da empresa vão ver seu capital diluído com os outros acionistas que vão chegar. Quando a empresa redistribui o seu capital social, agora com mais ações. Então, a preferência na subscrição diz que quem já é acionista tem preferência para estar ali, né, na frente da fila para comprar essas novas ações. Para isso é estabelecido um prazo, as regras dessa subscrição, a empresa comunica aos acionistas, lá naqueles fatos relevantes comunicados ao mercado, que elas têm interesse de fazer uma subscrição, qual vai ser o valor das novas ações, o prazo. Se o investidor quiser fazer a subscrição, ele entra em contato com a sua corretora, avisando que quer exercer o direito de subscrição. Isso é muito bom para o acionista. Olha um exemplo que aconteceu comigo. A Gafisa, que é uma empresa, uma construtora, avisou ao mercado que quer fazer subscrição de ações. E eu tinha algumas ações da Gafisa. Recebi um e-mail, um comunicado falando desse processo. Apareceu lá na minha carteira de ações, lá na minha carteira, algumas ações de subscrição da Gafisa. O preço da Gafisa no mercado, no valor de tela, está girando em torno de 5,50 por ação. A nova ação lançada pela Gafisa, ela foi lançada por 4,10. Então ela me pergunta, você quer comprar ações a 4,10? Se eu falar assim, não quero. Quando houver o lançamento das ações, quando essas ações de subscrição forem transformadas em ações de fato, a minha participação na Gafisa vai diminuir. Porque agora tem mais ações no mercado. Se eu falar, não quero comprar a 4,10, eu vou lá, aviso a corretora, e eles fazem todo o processo para a compra das subscrições. Então, eu teria comprado ações a 4,10 e posso vender no mercado a 5,50. Eu vou ter esse lucro sem ter feito nada. Na verdade, não é sem ter feito nada, aproveitando a oportunidade, aproveitando, na verdade, um direito de subscrição. Isso é muito interessante para o acionista. Ele tem acesso a um produto mais barato primeiro que o restante dos investidores. Um outro direito dos acionistas, claro, é o acesso à informação. Como que o investidor, ou mesmo um acionista, sem conhecer a empresa, vai tomar uma decisão? E essa informação vem dos resultados financeiros da empresa, do nível de gestão, como está a governança da empresa, o compromisso da empresa com a sustentabilidade, a transparência no trato dessas informações. Isso tudo é muito importante para o acionista e ajuda ele a tomar a decisão. Acho que isso é um dos fatores principais também. A empresa ela é obrigada a prestar esse tipo de informação. Quando a empresa não faz isso, ela vai ser fiscalizada, punida pela CVM. Ela é obrigada a oferecer essas informações. Outro direito muito interessante, a fiscalização. Claro, o acionista ele tem direito, já que eles têm acesso à informação, ele tem direito a saber se a empresa está sendo conduzida de maneira correta. E ele pode fazer isso através das assembleias dos acionistas e até mesmo fazer denúncias à CVM sobre a condução da empresa no mercado financeiro. Fiscalização é um direito também muito importante. Outro direito, a retirada. O que é isso? Não é aquela retirada de salário, não. Quando isso, e o direito de retirada é mais interessante para acionistas minoritários. Olha só como funciona. Se os acionistas majoritários, aqueles que têm maior quantidade de ações e tomam as decisões da empresa,
resolvam tomar uma decisão que vai prejudicar os acionistas minoritários, o acionista minoritário tem direito de se desfazer das ações e vender essas ações para a empresa. A empresa é obrigada a comprar essas ações. Que tipo de decisão que pode prejudicar o acionista minoritário? A empresa pode criar mais ações, diluindo o capital, a participação do acionista. A empresa pode descumprir regras para a distribuição de dividendos, isso prejudica a renda do acionista. A empresa pode resolver vender parte do seu patrimônio, se desfazer de algum imóvel, de alguma propriedade que vai comprometer o resultado da empresa. O acionista minoritário, se sentir prejudicado, ele tem direito de retirada, ou pode ser chamado também de direito de recesso, já que ele foi prejudicado. Outro direito muito importante, o direito de transmissão, vender aquela ação para uma outra pessoa. Ele não é obrigado a ser acionista para sempre, ele pode vender esse direito para outra pessoa, claro, né? Direito a voto, isso é muito importante. O acionista pode participar das assembleias gerais da companhia, votando. Não são todos os acionistas que vão ter esse direito a voto. Nós vamos definir daqui a pouco os tipos de acionistas, vamos ver que alguns têm mais direitos do que outros com relação a esse voto aí, principalmente. Participar de decisões da empresa, a compra de uma concorrência, a abertura da empresa ao mercado internacional, a escolha dos membros do conselho administrativo, são direitos fundamentais ali oferecidos aos acionistas. Eles podem participar votando quem são os membros do conselho de administração, que vai ser o conselho de administração que vai guiar, né, vai levar a empresa ao seu desenvolvimento, vai dar os rumos para a empresa. Então, nós vimos aqui 8 direitos do acionista, talvez os principais direitos conferidos ao acionista. Isso não foi tirado do nada. Esses direitos estão todos naquelas 2 leis que nós comentamos lá no início. São leis que vão falar sobre a sociedade por ações, né? E sobre valores mobiliários. Tranquilo? Vamos ver agora alguns tipos de ações, e aí nós vamos falar que existem categorias diferentes de acionistas. Vamos lá. Existem pelo menos 3 tipos de espécies de ações. Primeiro são as ações ordinárias, que também são chamadas de ações ON. Talvez alguns de vocês já tenham esse conhecimento, vale a pena a gente relembrar, talvez para outros isso vai ser a primeira vez que está vendo isso. Às vezes gera um pouco de confusão entre os investidores novatos, não sabem qual ação escolher. Nós vamos ver algumas características dessas ações. Primeiro, então, vamos falar das ações ordinárias, também chamadas de ON. As ações ordinárias, elas são aquelas que concedem ao acionista o direito ao voto, a participar na assembleia de acionistas. Isso é uma grande vantagem para proprietários de ações ordinárias. Podem participar das decisões da empresa. O peso desse voto vai corresponder à quantidade de ações que o investidor tem. Agora, as regras para a participação nas assembleias vão ser detalhadas por cada empresa lá no seu estatuto social. Então, eu nem coloquei aqui exemplos deste tipo de participação nas assembleias, porque isso varia de empresa para empresa. Então, estudar o estatuto social da empresa também é importante para saber qual direito o acionista tem com relação ao voto. Isso está lá no estatuto social da empresa. Muitas empresas, por exemplo, na verdade, deixa eu dar um exemplo, colocam um limite de ações para que a pessoa tenha direito a voto. Por exemplo, ela tem que ter no mínimo 1.000 ações, 10.000 ações, para passar a ter direito a voto.
Então, o acionista minoritário de ação ordinária, em algumas empresas, não vai ter direito a voto. Mas a legislação permite que acionistas, neste caso, se juntem e formam um grupo de acionistas que aí vão ter um volume de ações maior e passam a ter direito a voto conjuntamente. Vários acionistas minoritários se juntam e passam a ter direito a um voto, a alguns votos, né? Dependendo da quantidade de ações que eles têm. Essa é a característica das ações ordinárias. A maioria das empresas não oferecem essas ações ordinárias na sua totalidade ao mercado, porque, como elas dão direito a voto, é de interesse da diretoria, talvez de uma família fundadora da empresa, da empresa, manter o controle das decisões. E aí a lei vai dizer que as empresas são obrigadas a distribuir 50% de ações ordinárias, 50% de ações preferenciais, que é a próxima que nós vamos ver. Mas as ações ordinárias normalmente ficam em posse da direção da empresa, porque aí eles conseguem ditar o rumo da empresa através das votações. É muito comum a gente ver em seriados, filmes, a gente já viu isso em várias novelas, mostrando brigas em empresas pela condução da empresa, por poder dentro da empresa, e isso se dá através da posse das ações ordinárias, que elas dão direito a voto. Agora, como são identificadas essas ações ordinárias no mercado financeiro? Olha o exemplo da empresa Gafisa. A empresa Gafisa vai ter o código GFSA, que é a abreviação do nome Gafisa. E o número 3. Esse número 3 diz que este código, ou este ticker, que é uma outra maneira de dizer o código da empresa, vai dizer que o 3 representa uma ação ordinária. Então, sempre que você olhar um ticker que tiver o 3 na frente, é o caso de uma ação ordinária. As ações ordinárias têm menos liquidez no mercado, porque são em menor quantidade, como eu disse, e muitos investidores vão preferir a ação preferencial, que tem algumas vantagens de ser um acionista preferencial. Muitas vezes, o acionista minoritário, ele não tem condições de participar de uma assembleia ordinária, viajar para a cidade sede da empresa, ou participar remotamente, ou não entende dessa burocracia, ele não está interessado muito na política da empresa. Ele pode estar interessado em receber dividendos, em ter resultados da empresa. E aí ele vai escolher uma ação preferencial, também chamado de PN. A ação preferencial não dá direito a voto. Porém, o acionista vai ter preferência na hora de receber dividendos. E isso é muito interessante. E mais, o acionista de ação preferencial, o investidor de uma ação preferencial, ele, por lei, tem direito a receber dividendos 10% a mais do que o acionista de ação ordinária. Isso é uma grande vantagem. E no caso da empresa quebrar e se desfazer e fechar a empresa, o acionista preferencial vai receber a sua parte do restante da empresa primeiro. O acionista ordinário vai ser o último a receber. Isso também é uma grande vantagem. Agora, todas essas vantagens também vão estar detalhadas no Estatuto Social da empresa. Tirando o que a legislação exige, algumas empresas podem dar mais vantagens para o acionista preferencial. É um tipo de ação que tem muita liquidez no mercado, são as mais comercializadas no mercado financeiro, lá na Bolsa de Valores. Código dessa ação preferencial tem o número 4 no final. Então, olha o caso do Bradesco. BBDC 4. É o código da ação preferencial. O ticker é sempre formado pela abreviação do nome da empresa mais um número.
E aí, a gente tem o terceiro tipo de ação, que são chamados units. As units são muito interessantes, e a gente vai ver o que são elas agora. Elas são certificados de depósitos que vão combinar diferentes tipos de ativos. E esses ativos vão ser negociados em conjunto. Units são combos de ativos financeiros. No nosso caso aqui, combos de ações. O objetivo de uma unit de ações é dar maior liquidez às ações ordinárias. Como eu disse, as ações ordinárias não são as mais negociadas. São é pequena a quantidade de ações ordinárias que estão em circulação. Então tem menor liquidez. Então o que a Bolsa fez? Criou esses combos para circular mais ações ordinárias no mercado. E elas são tratadas da seguinte maneira, olha o exemplo ali das ações da ASTET. Essa unit da ASTET, ela é formada por uma ação ordinária mais 4 ações preferenciais. Então, quem comprar uma unit da ASTET vai comprar, na verdade, 5 ações. Uma ordinária e 4 preferenciais. O código da unit normalmente termina com 11 no final. Então, a gente vai ter a abreviação da empresa mais o 11. Então, quando apareceu o 11 ali, na verdade, ela pode ser uma unit. Esse código 11 não é exclusivo das units. Mas quando está, que geralmente de uma empresa, é uma unit sim. As units são mais caras do que as ações individuais. Olha que interessante. Uma ação ordinária da ASTET, hoje, está valendo R$ 3,01. Uma ação preferencial da ASTET está valendo R$ 2,98, um valor bem próximo. Fazendo aquela conta ali de uma ON mais 4 PNs, no total vai dar R$ 14,93. R$ 14,93. Uma unit da ASTET está R$ 14,92. Então, é o que eu disse agora há pouco. Uma unit custa mais do que uma ação individual. Claro, a unit é um combo. Você não está comprando uma única ação. Está comprando 5 ações da ASTET. Só que quando a gente faz o cálculo dos preços da unit e das 5 ações individuais, vão dar valores muito próximos. É o que eu disse. Uma unit está R$ 14,92. Uma combinação dessas ações individuais está R$ 14,93. Então, normalmente, o investidor pensa, talvez a unit vai ter mais liquidez. Se ele precisar vender, ele consegue vender uma unit mais rápido. Em termos relativos, a unit pode ser mais barata. Ele vai conseguir vender. Outro fator que leva o investidor a escolher entre uma unit ou as ações separadas é quanto que a empresa está pagando de dividendos. Qual que é o dividend yield? Qual que é o rendimento em termos de dividendos da ação? Então, ele vai escolher aquela ação que está pagando proporcionalmente mais dividendos. E aí no mercado vão existir várias units, tá bom, pessoal? Praticamente todas as empresas vão ter esse combo de ações para serem comercializadas. Só que, na verdade, no mercado financeiro existem vários códigos de ações, vários. Isso vira uma salada de números aí que pode gerar alguma confusão na hora de escolher. O código número 1, que seria a abreviação da empresa mais o 1, ele é um direito à subscrição ON. Então, você teria lá Gafisa 1, GFSA 1. É um direito de subscrição de uma ON. O número 2 é o direito de subscrição de uma PN.
que é uma preferencial. De 5 a 8 são ações preferenciais das classes A, B, C e D, respectivamente. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Lembra que eu disse que no estatuto da empresa está definido o tipo de preferência que a ação preferencial dá? Algumas empresas vão fazer distinções entre as ações preferenciais, colocando essas ações preferenciais em classes diferentes. É muito comum, no caso, dar um outro exemplo aqui da Eletrobras. Você vai encontrar lá ELET 3, ELET 4, ELET 6. O quê? É uma preferencial com algum benefício. ELET 5. A diferença de benefício, no caso aí da Eletrobras, está relacionado ao percentual de dividendos que cada tipo de ação vai dar. Algumas vão dar mais ou menos, tá bom? Sempre que você vê o código com essa numeração de 5 a 8, lembra que é uma ação preferencial com direitos diferentes. Como que a gente vai saber os direitos? Vai ter que ir lá no Estatuto Social da empresa e ler lá qual que é o direito que aquela ação concede ao investidor. O número 9, a abreviação mais o número 9, é um recibo de subscrição de uma ordinária. O 10 é um recibo de subscrição de uma preferencial. Então, o investidor tinha uma ação da empresa, ON, código 3. A empresa faz a subscrição, ele ganha o direito de subscrição. Vai aparecer na carteira dele lá o código 1. Ele exerce o direito de subscrição passando o prazo estabelecido neste processo de subscrição, aparece na carteira dele o código 9. Aquela que era código 1 vira um código 9. Passa-se o período para finalizar o processo de subscrição, essa ação 9 vai virar uma 3, que é uma referência a uma ação ordinária. Mesma coisa do 10, só que é uma ação preferencial. O código 11 ele é usado para as units, que nós vimos, para as BDRs, que nós vimos lá no início, os títulos lastreados que vão ser comercializados em outros países, e para os FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários. Também são tratados com código 11. Então, aqui não é uma regra, você tem que ficar... ou você tem que se acostumar com o código. Se for de empresas, vai ser unit. Se for de fundos imobiliários, vai ser deste setor. E assim sucessivamente. Bom, nós vimos os códigos. É muito interessante o mercado de ações, porque é uma maneira mais barata da empresa captar recursos no mercado financeiro, sem ter que pagar juros às instituições financeiras, e essa distribuição de dividendos vai acontecer periodicamente, isso atrai investidores, então as empresas costumam captar um volume muito maior de recursos do que conseguiriam em um banco tradicional. E as empresas vão pagar menos juros comparado com os bancos. Para os investidores é interessante, porque o investidor vai ganhar dinheiro basicamente de duas maneiras. Na compra e venda das ações, vai ganhar a diferença, e vai ganhar dinheiro também quando a empresa crescer, ter mais lucro, receber mais dividendos. São as duas maneiras principais de ganhar dinheiro com a Bolsa de Valores. Recebendo dividendos, comprando e vendendo, comercializando as ações. Eu vou encerrando aqui a nossa apresentação.